Oi? Até o áudio está melhor agora. Ah, que bom. Tô achando que é meu celular mesmo que deu problema. Então, vamos recomeçar a nossa live com a Mariana Maia, para ela poder falar um pouco para a gente do seu universo teatral, aqui na nossa série de lives Teatro do Início ao Auge. Hoje recebendo a Mariana, que estava respondendo a nossa pergunta sobre como que ela descobriu o teatro, como que o teatro a descobriu, quando tivemos todo esse imbróglio com a internet, mas que agora ela vai começar respondendo de novo para a gente. Vai lá, Mariana, o palco é seu. Então tá, obrigada. Boa noite a todos. Agora vai dar certo. Boa noite, Gleison. Muito obrigada pelo convite. Suei um pouquinho aqui agora, mas já cheguei. Muito obrigada aí, pessoal, pelo carinho, tá aí assistindo. Enfim, desde pequena, quando eu era criança, né, eu gostava de fazer balé, então eu juntava a família na sala de estar e fazia minhas apresentações. Então, eu acho que essa coisa assim, de querer apresentar, eu herdei um pouquinho da minha mãe, da minha avó, mas nenhuma foi artista assim, profissional, né? E depois entrei num grupo, né, de teatro da vizinhança mesmo, era um condomínio onde a gente fazia apresentações num grupo de jovens, e me falaram, por que você não faz um teatro, né, profissional, com um professor bacana? Só que na minha roda de conhecidos, o pessoal só conhecia o NET. Aí entrei para o NET, né? Logo do princípio, assim, fiz um curso lá, conheci muita gente legal. Só que só lá que eu fui dar conta de que existia o curso profissional de teatro, né, de ator, que era o Palácio das Artes. E naquela época tinha apenas o Palácio das Artes e o Teatro Universitário, que era o TU, que ficava lá na Carangola. Então, eu comecei a frequentar o Palácio, ver as apresentações, e apaixonei com o Palácio das Artes. Falei, eu quero entrar lá. Só que para entrar lá era um pouquinho difícil. Era uma prova, né, um concurso de 5 etapas. A primeira etapa a gente fazia uma prova escrita, né, teórica, sobre a história do teatro. Se você passasse por essa prova, você fazia uma prova de expressão corporal e de expressão vocal. Aí, se você passasse por essa prova, você fazia uma prova de interpretação. Aí, se você passasse por essa prova, você entrava, era selecionado 40 pessoas que passavam uma semana assistindo a aula junto com uma banca avaliativa. Então, essa banca ficava te avaliando, te analisando durante essa semana. Só no final de uma semana que eles selecionavam 20. Desses 20 faziam o curso do Palácio, que era um curso profissional, né, de ator, como o Teatro Universitário, um dos melhores, né, de Belo Horizonte, muito bons, que você tinha aula todos os dias, né, de segunda a sexta-feira, das 18 às 22h30. Então, era assim, um sonho de consumo de todo ator emergente, né? Aí eu tentei a prova para 98, só que não sei por que eu perdi a data, eu errei a data, e só fui voltar a fazer a prova para 99. Em 99 eu passei por essas etapas e consegui entrar com meus 20 colegas, quer dizer, meus 19, né? Eu era a 20ª. E nós tivemos muita sorte, porque nós pegamos grandes mestres do teatro. Era Elvésio Guimarães, né, um ícone do teatro mineiro. Tinha o Marcelo Castilho Velar, que era um teórico, gênio do teatro. Tinha o Raul Belém Machado, né, que nos dava aula de cenografia, maquiagem, figurino. Era um gênio também nessa área. Tinha o Marcos Vogel, Valmir José, João das Neves, Marcelo Bones, Ângela Mourão. Tinha a Glória Reis, que dava aula de história do teatro. Tinha o Marcos Vinícius, que dava aula de música. Então, lá a gente tinha aula de tudo. Aula de interpretação, de história, de teoria, de figurino, cenários, circo. Era assim, saiu de lá completo, digamos assim, com vontade de já estar em cena, né? E no último ano, a gente fazia uma apresentação.
Aí tinha a apresentação no meio do ano, que era uma apresentação de formatura, né? E uma no final. A do meio do ano, quem nos dirigiu foi Valmir José, que foi o nosso professor no início, e ele dava aula, nos introduziu a antropologia teatral, de Eugênio Barba. E a gente se apaixonou pela metodologia de Eugênio Barba, né? E pela antropologia teatral. Então, tipo, nós queremos fazer isso no nosso espetáculo. Então, a gente escolhia quem iria dirigir a gente. Só que, quer dizer, ele teve uma ideia bem, como é que fala, grandiosa, assim, para a época. Você imagina, colocar 20 atores em cena, né? Nós formamos com 20. Não foram os 20 que entraram, porque 2 saíram e 2 que tinham perdido o outro ano entraram. Mas eram 20 atores. E ele quis basear a peça na Bíblia. Então, a gente teve que ler o Antigo Testamento inteiro para adaptar, criar os personagens, criar as cenas. Ficou um espetáculo de 2 horas e meia. Nossa. Imagina colocar a Bíblia para 20 atores querendo aparecer, né? Porque estava formando, todo mundo queria aparecer para a formatura. Então, assim, foi algo assim, grandioso na época, né? Sim. E no final do ano a gente fez outra coisa também, assim, que surpreendeu o Palácio das Artes. A gente convidou o João das Neves, também que é um grande diretor, que também já virou estrela. Ele pegou um texto de um mexicano, não lembro, de Juan Rulfo, chama Pedro Páramo. E colocou a gente para apresentar nada mais, nada menos do que num túnel, num bairro que chama... Gente, como é que chama o bairro? Bairro para Sabará, esqueci o nome do bairro agora. E a peça falava de fantasmas, né, de uma cidade fantasma. Então ele pegou um túnel abandonado e colocou os atores, você imagina, os atores, né, querendo formar, tá, vestidos de fantasma naquele túnel abandonado. O povo do palácio quase pirou, porque falou assim, gente do céu, como é que, né, a gente quer sentar aqui no Grande Teatro, assistir uma peça confortavelmente. Mas não, colocou o povo andando no meio de um túnel abandonado. No Capitão Eduardo, eu acho que é o bar. Mas foi bem inovador, assim. Então, assim, essa formação do Palácio que eu considero como a minha primeira formação, assim, profissional mesmo, que foi... Não, acho que foi espetacular, assim. Tive grande sorte de ter grandes mestres e grandes colegas, né, que estão aí atuando, trabalhando. E é isso, é para continuar? Não, vamos lá. Tô escutando o que você falou aí, né? Eu viajei nessa história de apresentar no bairro lá, na rua, lá, o túnel. Eu viajei nessa história dos mestres, dos professores que você teve, né? Professores incríveis, uma experiência incrível de poder ter estudado com esses grandes mestres do teatro. E aí eu te formulo a minha próxima pergunta, que é, tendo essa experiência de formação tão incrível, de ter podido ficar imersa nesse universo tão maravilhoso de criação e ter participado da criação desses 2 espetáculos tão, né, assim, subversivos e diferentes, de ir para a rua, de estudar, um ir para a rua, no outro fazer uma parte da Bíblia com 20 atores. Quando você passa por tudo isso, terminou a formação e foi para a vida real ali do teatro, foi para o mundo agora, estou formada. O que acontece? Qual que é o seu primeiro impacto nesse mundo real? O que você percebe ali de como que se torna esse teatro, como que esse mundo te recebe ali como atriz formada? Pois é, isso aí é muito interessante. Porque, na verdade, enquanto eu estava no Palácio, eu fiz alguns estágios. Eu trabalhei na SLU, que era um grupo de teatro de mobilização teatral, que a gente ia subir a favela mesmo, ia nos lugares assim, mais, né, escolas da periferia, e falava sobre prevenção de doenças, sobre coleta seletiva. Então, eu fiz esse estágio, né, bem bacana nessa época. E depois eu entrei, como eu estava fazendo letras também, fazer faculdade de letras de manhã, na FMG,
eu entrei no grupo de teatro da Letras. Porque na UFMG ainda não tinha artes cênicas. Isso foi em 99, 2001. Então, assim, ainda não tinha artes cênicas e tinha o nosso grupo de teatro lá da Letras, que era o grupo da UFMG, né? Então, a gente pegava Guimarães Rosa, poetas, fazia várias apresentações e enchia, o pessoal ia lá assistir. E de noite eu fazia o palácio. Agora me pergunto, eu não sei como é que eu fazia isso. Eu estudava faculdade de manhã, fazia estágio à tarde, ia para o palácio à noite, saía de lá o quê? 10h30 da noite, ia andando até a Rua São Paulo para pegar ônibus para o Cachoeirinha. Jornada. Imagina como é que o mundo era diferente, né? A gente podia andar na rua, assim, a gente pegava ônibus. Mas, enfim. Aí, depois, no Palácio das Artes ainda, quando eu estava estudando, eu entrei para um grupo não, um circo do Marcos Frota, estava aqui em 2001. E ele fez uma seleção para atores, acrobatas entrarem. Como eu tinha já uma experiência com ginástica olímpica, que eu fiz muitos anos de ginástica olímpica, eu entrei para trabalhar com ele. Então, eu fiquei trabalhando com ele um bom tempo. Então, eu formei e fiquei trabalhando com ele. Só que em maio, isso foi em 2001 para 2002, né? E em 2002, eu tive meu primeiro filho, em maio. Ele está com 20 anos agora. Então, eu resolvi dedicar mais ao meu filho e à faculdade, porque eu tinha que terminar a faculdade também, né? Que era letras. E aí surgiu artes cênicas no meio. Só que eu não falei, não vou trocar agora, né? Que eu já estou terminando a letras. E também tinha professores excelentes na letras. Falei, não, vou terminar a letras. Então, eu dediquei esse tempo ao meu filho, bebezinho, né? E a letras. Eu só fui formar em 2004. Aí que a minha colega de trabalho, que era colega do Palácio, e de trabalho depois, me chamou para o grupo que eles tinham montado. E, na verdade, o grupo ainda não tinha nome. Só que eles já estavam montando uma peça sobre Alice no País das Maravilhas. E quem estava dirigindo era o Wilson Paquiel, o Wilson Jospa Paquiel, que ele é também nosso colega do Palácio das Artes. Só que ele fez um curso de graduação de direção. E, infelizmente, o ano passado virou estrelinha também. Mas, né, em 2004 para 2005, eles me chamaram para fazer parte desse grupo. E nós o batizamos de Faminta Companhia de Teatro. Aí surgiu a Faminta. E com essa peça, chamava Alice, Quem És Tu? Muito bem dirigida pelo Wilson. Ele usou de tudo assim que a gente estudou no Palácio, sabe? A antropologia teatral, a partitura de ações físicas, quase nada de cenário. A gente fazia apresentações em locais, em áreas livres, em espaços alternativos. Fomos para festivais de inverno, de Diamantino, festivais da FMG. Então, a gente apresentou um bom tempo esse espetáculo, até mais ou menos 2006, mais ou menos foi 2006, 2007. Aí, a Faminta começou a montar um outro espetáculo, só que eu comecei a trabalhar no Colégio Militar, dando aula lá, né? De educação artística. Aí, no Colégio Militar, eu encontrei uma colega também do teatro, que chama Amélia Passos Correia, que dava aula lá de sociologia. E a Amélia também formou no teatro universitário na mesma época que eu formei no Palácio das Artes. Só que a gente estava num colégio militar, né? Um quartel. Era ali do Colégio Militar do CPOR e CMBH. Vou pegar um pouquinho de ar. Aí ela falou assim, Mariana, vamos montar um grupo de teatro aqui, né? Com os alunos. Eu falei, vamos.
Aí a gente começou a apresentar, só que lá no começo era tudo muito assim, como se diz, muito quadrado, né? Tem que fazer isso, essa apresentação, desse jeito, dessa forma. Falei, Amélia, Seguindo ali as regras do colégio. Amélia, vamos movimentar isso aqui. Aí a gente começou a se arriscar mais, né? Ah, vamos colocar dança, vamos colocar o ar livre, vamos chamar a banda, vamos criar textos. A gente começou a movimentar lá de uma forma que o comandante gostou, né? Gostou muito. E começou a pedir espetáculo. Ele monta um espetáculo de 55 anos do Colégio Militar e de 80 do CPOR. Aí a gente arrumou a reitoria do FMG, colocamos uma banda, dança, fizemos trilha sonora, a gente montou um espetáculo gigante, assim, né? Aí eles ficavam assim, super empolgados. Nossa, então agora monta sobre a chegada da família real no Brasil. Aí a gente pegava a quadra lá gigante, o ginásio, montava aquele espetáculo também gigante, tá? Agora eu monto do Dia das Mães. Aí eu escrevi o texto. E acabou que isso, ele foi pedindo, a gente montando, a gente pedindo montando. E em 2011, a gente saiu do Colégio Militar. Aí eu falei, Amélia, o que a gente vai fazer? Vamos montar um grupo de teatro. Mas como? As empresas sempre estão precisando. A gente está tão acostumado, a pessoa pedir, a gente fazer, a pessoa pedir, a gente fazer. As empresas estão sempre precisando, escola. Vamos montar um teatro empresarial mesmo e escolar, né? Uma coisa assim, para ganhar dinheiro. Né? A gente queria ganhar dinheiro. Aí ela, mas como é que vai chamar? Aí eu falei assim, a gente está tão acostumado a encomendar o teatro e fazer teatro encomendado. Teatro encomendado. Aí a gente criou o Teatro Encomendado. Foi em 2011. E vou te falar, viu? Foi a época que eu ganhei mais dinheiro com teatro na minha vida. A gente apresentava, assim, era teatro empresarial, mas também a gente apresentava em escolas, em eventos. A gente criou vários serviços, né? Assim, a nossa primeira apresentação, para você ter uma ideia, a gente fez sobre a história de 50 anos, uma boda de ouro. A gente contou a história deles com uma apresentação teatral. Uhum. Então, era bem assim, eclético, variado, diversificado, sabe? A gente não ficava só com empresa, só CIPAT, só prevenção de acidente, não. A gente fazia de tudo. Diversificado. Qualquer um podia ligar, eu quero uma peça contando a história da minha avó. Vocês iam lá e faziam. A gente sofreu muito preconceito, não, críticas da área artística, né? Assim, dos atores, das pessoas, até mesmo do Palácio das Artes. Por quê? Porque teatro empresarial é só para ganhar dinheiro, não tem nada de arte, não tem nada de, né, de compromisso com a teoria, mas não é bem assim, né? A gente tinha esse compromisso, sim, de fazer algo profissional, de algo sério, e com um objetivo de levar o teatro aonde as pessoas estão. Então, por que a pessoa que está lá naquela empresa, né? A gente às vezes apresentava umas fábricas cheias de fumaça, as pessoas com aquela roupa. Aquelas pessoas vão no teatro? Dificilmente, entendeu? Por que o teatro não pode ir até lá? Né? Por que a gente não pode ir lá levar um pouquinho de leveza, brincadeira e fazer uma apresentação bacana? E muito pelo contrário, às vezes a gente apresentava. E eu acredito que não é porque ele é empresarial, não é porque ele tem um foco ali de ser para uma empresa, de ter uma temática pré-estabelecida, que vocês não vão usar toda a técnica, todo o conhecimento para fazer aquilo ser uma grande apresentação artística, não é? É exatamente para isso que eles contratam o teatro. Se fosse para eles terem uma palestra séria, alguém só ir lá e falar, é uma coisa. Não, vocês vão pegar aquele tema que eles querem e vão transformar aquilo em arte. Exatamente. E a Amélia, ela tinha um cuidado assim, tremendo com figurino, com cenário.
e eu era aquela diretora chata mesmo de querer aquela interpretação, sabe? Fosse a apresentação que fosse. E eu escrevia os textos. Então, eu não deixava de dar minhas cutucadas, não. A gente fez uma apresentação uma vez com uma grande mineradora em Ouro Branco. Até esqueci o nome qualquer. Que tinha que falar sobre o meio ambiente. Aí eu escrevi um texto sobre um menino que nunca tinha visto a cor verde. Ele estava num mundo totalmente cinza, só via jornal, e ele queria saber o que era cor verde. Ele nunca tinha visto, não tinha árvore, não tinha nada. Aí montei o texto, achei bacana pra caramba. Aí no final ele tem guarda-chuva, e guarda-chuva ela coloca os jornais no guarda-chuva e fala assim: isso aqui é o verde. Tá? Assim, a peça totalmente pirada. Imagina, uma plateia que eu acho que a maior plateia que eu já tive na minha vida era um galpão gigantesco. Devia ter umas 500 pessoas lá, tudo funcionário. Vamos falar sobre meio ambiente. E a peça ela era pesada, sabe? Só sei que no final, eu... Tcharam! Aí aquele silêncio assim. Todo mundo me olhando. Tipo assim, não entendi nada. O que essa mulher tá falando? E aí os donos assim, né? Ai, meu Deus, tá falando mal da gente. Mas assim, eu imagino, eu penso que a gente pode mudar também por dentro das instituições. Não é só ficar criticando por fora, não. Né? A gente tem nosso papel de artista que a gente não pode esquecer. A gente está aqui para trabalhar com as emoções, passar nossa mensagem, fazer refletir. Mas a gente pode fazer isso por dentro também, de uma forma sutil. Né? No colégio militar mesmo, várias vezes, de forma sutil, eu dava minhas mensagens, sabe? Então, assim, esse preconceito que tem. Aí eu pensei o seguinte, falei assim, tá, ok, vocês têm preconceito com a minha empresa, que é Teatro Encomendado, mas quais de vocês me chamaram para trabalhar alguma vez? Entendeu? Vocês me chamaram para trabalhar em grandes espetáculos? Vocês me deram salário, vocês me deram dinheiro, me deram oportunidade? Não deram. Então chega um momento que você tem que se virar. Se você não tem a sorte de ser filho de artista famoso ou de ter sido chamado por algum produtor famoso, você tem que se virar, você tem que correr atrás, você tem que montar e vender e procurar sabe? É um trabalho assim de produção mesmo. Não é só chegar e atuar, né? Eu te faço uma pergunta. Você, aí conhece, né, tem uns bons aninhos assim de carreira aqui em Minas Gerais, criou sua própria companhia, com esse estudo todo. Você acha que os grupos de teatro em Minas Gerais são muito fechados e não permitem a entrada de novos atores, de quem está formando, de quem está chegando agora? E por isso o ator ele tem que ser proativo, ele tem que criar sua própria, ele tem que saber fazer mais, tem que buscar a saber produzir, a saber fazer uma luz, fazer um som, a correr atrás de construir o seu próprio caminho, tem que fazer de tudo, produzir seus próprios espetáculos. Ou existe abertura para você simplesmente ser só um ator de teatro em Minas Gerais? Foi o que eu já falei com você uma vez, né? A gente tem que começar a dar valor para quem está do nosso lado, né? Igual, por exemplo, o seu trabalho, né? Fazendo as lives, valorizando as pessoas que estão à sua volta, né? Por quê? Porque é muito difícil. Eu vou te falar. Se o seu sonho, como você saindo de um curso, né? Igual o Palácio das Artes, obviamente é ir para grandes companhias de teatro. Vamos tirar até a televisão de lado aí para falar das companhias de teatro. Mas aí você faz parte de teste, às vezes você participa de alguma produção, mas é muito, muito difícil. Eles são, assim, pelo menos na minha época, né? Eram muito fechados e a gente não conseguia ter, assim,
um acesso, né? Assim, é aquele grupo e pronto. Então, você tenta, eu acho sempre melhor você montar o seu grupo, né? Com as pessoas que estão à sua volta, que têm afinidade com você, porque você precisa sim produzir, você precisa sim vender. Se você não faz isso, ninguém vai fazer por você. Né? Você ficar aí esperando alguém te chamar, um diretor famoso, pode até acontecer. Né? Teve algumas seleções e que alguns colegas meus foram chamados. Mas é 1 em 20. Né? Está até aí fazendo novela agora. Mas, assim, então, tem que correr atrás mesmo, sabe? Tem que aprender a tocar instrumento, a cantar, a falar bem, porque você vai, se for apresentar um local, né, alternativo, uma praça, você vai precisar disso. Tem que saber fazer uma expressão corporal bacana. Então, assim, é um estudo contínuo, né? O teatro, ele é maravilhoso, né? A sensação que você tem estar lá no palco, depois de uma apresentação, depois de um trabalho inteiro, você, às vezes, não é nem um aplauso, porque às vezes a pessoa nem te deu aplauso ali, né? Às vezes nem gostou, mas a sua satisfação de ter passado a sua mensagem, de ter feito o seu trabalho acontecer. Né? Então, assim, eu sugiro que o ator monte seu próprio grupo. E se vier, né, ser chamado, convidado, que maravilha, né? Existem alguns projetos de juntar grupos para montar algo né, em conjunto. Mas, assim, eu me considero uma artista marginal belo-horizontina, porque eu não tive convites de grandes companhias, né, e grandes espetáculos, até mesmo porque eu não consegui sair do palácio e ir direto para a atuação, né, eu tive que dar essa parada. Então, isso não me permitiu que eu continuasse o trabalho assim, né, direto. Então, eu me considero uma artista marginal. E eu não deixei de fazer. Eu faço mesmo, tenho vergonha, eu encaro, eu corro atrás, eu me vendo o meu trabalho, acredito nele, acredito nas pessoas que estão comigo, sabe? Valorizo, porque a gente for pensar assim, o Oscar, a Globo, foram feitos por pessoas. Você já Verdade. reparou como é que a Globo fala dos atores deles o tempo inteiro? É os atores dele em programa de TV, é os atores dele recebendo prêmios. Eles estão sempre falando deles. Então, eles Sim. estão se valorizando. O Oscar é a mesma coisa. Foram feitos por pessoas que se valorizaram. E nós também podemos nos valorizar. Né? Podemos nos dar esse up. Assim. Eu acho isso. Eu acho que Tua- tua- Acho que a tua sogra escreveu aí. Tua sogra está aqui para apoiar-te. Vamos, Mariana, adelante. ela é uruguaia, falando espanhol. Mariana, como que você então começa a dirigir? Por quê? Como? Fala um pouquinho desse processo de passar da atriz para diretora. Então, aí eu comecei a dirigir mesmo, foi no Colégio Militar, né, com a Amélia. Aí a gente montou o Teatro Encomendado. E no Teatro Encomendado, a gente foi convidado para montar 3 espetáculos em Pedro Leopoldo, que era um projeto da cidade que pegavam pessoas que nunca tinham feito teatro, aí nós dávamos 4 meses de oficina, e no final desses 4 meses a gente montava um espetáculo. Ou seja, ficávamos 5 meses, ou 6 por aí, com cada oficina. Nessas, a gente montou, adaptou e montou o Doente Imaginário,
que foi assim, um sucesso na cidade, foi muito bacana. Muito barulho por nada. Shakespeare foi muito legal também. E como é que é? O Boi da Aruê, que é de um diretor aqui de BH. Então, assim, foi muito bacana. E foi a época que eu tive essa assinatura, né? Assinatura de direção. Porque até então era uma professora, atriz, e, né, que ia ir levando. Mas essa assinatura mesmo, assim, eu montei um espetáculo, dirigi, né? Foi nessa época aí. O Ricardo Assis escreveu assim: direção da Mariana é excelente, aprendi muito com ela, ensinou várias coisas que até hoje me ajudam a interpretar. Olha que legal. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Mary. Muito obrigada por estar acompanhando. Ricardo vai ser um assunto à parte aí, que senão, se eu parar para falar dele aqui agora, a gente vai lá para o cinema. Então daqui a pouquinho a gente chega no cinema. Tá, deixa eu só terminar então aqui o teatro. Aí, em 2007, desculpa. 2017, eu fui convidada para dirigir um espetáculo que chama As Madalenas, de um grupo da Arte Fascínio. E olha como é que são as coisas. Como é que eu conheci o Ricardo? Já que ele apareceu aí. A gente estava montando espetáculo, eu estava dirigindo, né? O texto é do Cristiano LB, né? As Madalenas é um texto muito bacana. Não sei se você assistiu. Você ouviu falar? Ouvi falar. Mas foi legal. Falava, né, dos anos 30, de prostitutas, que, né, era uma tragédia, né, que acontecia. E cada uma dessas prostitutas tinha uma história, né? Tinha a negra, que tinha um problema com isso, tinha a menina que foi abusada, e tinha a Madame Margot, que era que o coronel queria a filha dela, que era virgem. Contando assim, parece que é meio assim, né? Mas a história ficou muito bacana, muito bem contada pelo texto, né, do Cristiano. Aí eu comecei a dirigir esse espetáculo. E meu sonho era entrar na campanha de popularização. Falei assim, gente, eu tenho que entrar nessa campanha, né? Porque eu nunca fui convidada, o teatro encomendado, né? Não tinha a ver, né, com essa área. Falei, agora eu vou montar um espetáculo para teatro mesmo, né? Para palco, então vai ter que entrar para a campanha. Gente, essa peça vai entrar para a campanha. E eles também eram meio novatos, assim, né? Nossa, será? Não sei o quê. Eu falei, não, vai. Aí a gente ia estrear a peça no final de 2017. E faltando uma semana antes, o coronel, que é o que queria a filha, né, da Madame Margot, ele sofreu um acidente de moto e machucou a perna. E não podia mais fazer o espetáculo, porque o coronel ficava em pé o espetáculo inteiro, dentro de uma moldura, como se fosse uma foto. Ele só saía no final do espetáculo para encontrar a Madame Margot, quase no finalzinho. Então, ele tinha condição, estava com a perna machucada, como é que ele ia ficar em pé um espetáculo inteiro, né? Então, foi uma correria. Eu falei assim, pelo amor de Deus, preciso de um ator, a gente vai estrear. Aí, me sugeriram, né, uma amiga de um coral sugeriu um ator chamado Vander Castro, que inclusive trabalha na Big Boss, do Ricardo Assis. Aí o Vander, que eu já conheci ele também do coral, né? Minha mãe conhecia, o pessoal conhecia, pegou a peça rapidão, assim, foi, né? Deu um jeito, já pegou o jeito do coronel em pouco tempo e apresentou, foi um sucesso. E foi no entreato no Jaraguá. Aí eu estava na bilheteria, né? Porque diretora é assim, né? Diretora entra na bilheteria, faz a luz, faz o som, essas coisas. Aí eu estava na bilheteria, eis que surge o Ricardo na minha frente.
indo assistir o Vander. Ou seja, eu só conheci o Ricardo porque o Matheus machucou a perna. Porque senão não teria o Vander e não teria o Ricardo. Aí eu conheci o Ricardo. Ricardo todo empolgado, né? Feliz. Não, vim aqui ver sua peça, não sei o quê, porque o Vander me chamou. Aí eu falei, nossa, tá feliz? Legal. Dá para trocar uma energia boa, assim. E ele, né, acabou a peça, ele elogiou, fez uma live, tirou foto e divulgou. Falei, gente, que cara é esse? Aí o Vander falou, o diretor, Ricardo Assis, ele tem uma empresa de cinema que chama Big Boss Produções. Foi lá que eu conheci ele, chamei para assistir e ele veio. E daí eu falei assim, não, Ricardo, vem trabalhar com a gente, não sei o quê. Né? Apaixonei assim, pelo trabalho dele, por ele, por uma pessoa maravilhosa, de energia boa. Né? De você que a gente vai precisar. Aí ele foi ser um coronel. Não, aí em 2000 eu estou confundindo as datas. Acho que foi em 2018, não, 2019. O Ricardo, convidei ele para ser o coronel nas Madalenas. Aí ele foi ser o coronel. E a gente fizemos. Aí tá. Em 2017, a gente não conseguiu entrar na campanha. A gente fez aquele espetáculo, chamamos a campanha foi lá, né? Os integrantes assistiram, analisaram. Sério, com aquela cara assim. A resposta. Só sei que a gente não passou. Ficou todo mundo frustrado. E todo mundo parou de fazer. Em 2018, ninguém queria fazer. Aí, em 2019, eu juntei todo mundo. Quer dizer, na verdade, eu, a Kate Cris e a Vanessa. As outras pessoas não quiseram. Vão montar esse espetáculo, a gente vai entrar na campanha. Será que a gente confia nessa mulher de novo? Não, a gente vai. Aí foi quando a gente chamou o Ricardo e a equipe dele, que eram as meninas, né, que trabalhavam com ele para substituir as outras. Aí entrou o Léo Nunes. Não, o Léo Nunes já estava. Eu estou confundindo as datas. Estava o Léo Nunes, a Paula. Nossa, eu não vou lembrar os nomes aqui agora. Porque, depois eu lembro. Mas aí, eu vou lembrando aos poucos. Aí a gente montou essa peça no Sesc Paládio. A gente conseguiu o Sesc Paládio e montamos lá. E no Sesc Paládio foi um sucesso. Encheu, acho que foram 6 dias. 6 dias encheram. E a gente conseguiu uma divulgação bacana. Aí, a gente, do nada, sem esperar, recebemos o convite da campanha para participar da campanha de 2020. Acho que essa pandemia me deixou esquecida das coisas. Acontece. Aí a gente recebeu o convite, a gente não fez nada. Simplesmente recebemos o convite. Falei, tá vendo? Eu falei que a gente ia participar da campanha. E participamos em 2020. Foi um sucesso também, viu? Foi uma semana de apresentação. Aí eu acho que eu realizei meu sonho, assim, sabe? De fazer algo para entrar nesse mercado, nesse ciclo artístico mesmo, e conseguir, sabe, pelos próprios meios, pela batalha do grupo, e sem ajuda, né, de nada muito extraordinário, de ninguém famoso. Então, foi assim, foi uma realização. Foi uma realização de um sonho, entrar na campanha. Tem algum projeto novo de teatro a caminho? Algum espetáculo aí sendo desenvolvido? Então, eu tenho um texto que já tem anos que eu tenho ele, chama A Pintura, que ele já foi feito para 4 pessoas, eu já mudei para 2, aí por causa da pandemia eu passei para 1, depois passei para 2. Ele está assim, veio a pandemia, eu mudei o texto várias vezes. Mandei para um colega meu, ele leu,
e falou assim, não sei se vai dar certo só 2 pessoas, vai precisar de mais gente. Ele tá assim, tá querendo sair, mas eu Tem ainda não sei processo. como que ele vai sair. E o Teatro Encomendado, ele deu uma parada em 2014, porque eu tive meu segundo filho e tive que dar uma parada. Em 2020, ele retornou e agora, para o ano que vem, a gente está com novos serviços para o Teatro Encomendado. De teatro, isso. Então vamos para o cinema. Quando Então, você começa a dirigir, quando você começa, vai para essa direção, fala pra gente como você entrou nesse mercado ainda tão mais desafiador, tão mais difícil. na verdade, o cinema, eu comecei junto com o teatro. Antes mesmo de entrar no Palácio das Artes, foi em 97. Vou descobrir minha idade. 97. Eu comecei a trabalhar no SEC, que é o Centro de Estudos Cinematográficos de Minas Gerais. Ele era dirigido pelo Ataídes Braga, que era o diretor e teórico de cinema. E tinha o Cláudio Costa Val também, que agora tem uma escola de cinema, escola livre de cinema. E eu comecei a trabalhar com eles na parte de produção. Achei bacana. Eles faziam sessões de cinema com conversa depois, explicação, análise. Fazia alguns festivais, né, com alguma apresentação, vários filmes de um diretor específico. Eu comecei a trabalhar na produção com eles, né? Gostei. Falei, nossa, cinema é legal também, tá? Isso foi em 98. E na época aqui em BH também não tinha assim, um curso de cinema, uma escola de cinema. A gente tinha poucos diretores que faziam cinema. E nesses diretores a gente trabalhava um pouquinho, fazia, né, uma participação, uma atuação. Eu fiz várias atuações em curtas-metragens. E em 98, antes de entrar no Palácio, eu fui fazer oficina com o José Mujica Marins, que é o Zé do Caixão. Foi 2 semanas de oficina em Ouro Preto, um festival de inverno de Ouro Preto. E nessa oficina, que foi maravilhosa, o Zé do Caixão foi assim, um mestre de tudo. Ele era uma pessoa fabulosa. Ele me ensinou a atuar, a dirigir, a escrever, a produzir tudo, assim, em 2 semanas, assim, de imersão mesmo, assim, de aula, sabe? E a gente montou até um filme no final da oficina, do jeito dele, né? Aquele jeitinho dele. Montamos o filme, eu nem sei onde está esse filme. Mas, assim, foi um aprendizado incrível com José Mujica Marins. Foi uma dádiva conhecer. E depois, acabou que eu entrei no Palácio, né? E fiquei mais voltado para o teatro mesmo, para o circo, para a antropologia teatral. Fui fazer o curso com o Eugênio Barba, né? Que é o mentor aí da antropologia teatral. Foi um trabalho de imersão também muito bacana, muito importante. E enquanto isso, fui escrevendo ideias de filmes, de vídeo, de cinema, sempre apaixonada pelo cinema. Fiz vários cursos com a Universo Produção, de roteiro, fiz curso de roteiro de novela como uma diretora da Globo, lá no Rio de Janeiro. Fiz curso de produção de cinema, de roteiro de cinema. Então, eu ia fazendo curso, assim, sempre namorando, né? Nunca tendo verba para montar um filme, né? Porque filme precisa de verba. É isso que eu conheço o Ricardo, que é um convicto corajoso aí, que pega e faz. Acho que, não sei, tem mais de 20 filmes, Ricardo?
não sei mais ou menos, que ele faz, né? Com a própria vontade, assim, ele pega e faz. Meio Glauber Rocha, meio Zé do Caixão, falei assim, você é meu amigo. Aí, em 2021, né, no meio da pandemia, eu chamei o Ricardo, falei assim, Ricardo, eu tô com um texto aqui, queria que você lesse. Aí a gente se encontrou, né, cheio de máscara, cheio de... Não podia encontrar, não podia encostar. Não podia... Aí ele leu o texto lá. Não, muito legal, vamos fazer. Falei assim, vamos, né, morrendo de medo, vamos. Eu pensei, né, daqui a um ano, mais ou menos, até a gente estruturar, conseguir uma verba e tal. Vou entrar de férias daqui a 2 semanas. Aí a gente vai poder gravar em um mês. Falei, quê? Gravar? Já não tem nada pronto. Tem que arrumar locação, arrumar ator, arrumar cenário, arrumar figurino. Onde que eu vou arrumar no meio da pandemia? Não dá nem para fazer seleção de ator, não dá nem para chegar perto da pessoa. Faz você. Eu? Como é que eu vou dirigir e atuar se eu nunca fiz isso na minha vida? Eu faço, por que você não faz? Falei, ai, meu Deus do céu. Aqui, ó, o Ricardo falou ali, ó, são 23 longa-metragens e mais de 140 vídeos audiovisuais entre clipes e curtas. É isso aí, gente. Big Boss Produções. Ricardo, assim, foi ele que fez, foi culpado. Aí ele falou assim, vamos fazer. Aí tá. Aí eu falei, gente, onde que eu vou achar ator no meio da pandemia? Família, né? Família pode beijar, pode abraçar. Amigo, não vai achar ruim. Então eu fui chamando amigos artistas, família que também são artistas, de alguma forma. E todo mundo foi ajudando, assim, a escolher local. A diretora da minha escola, que eu trabalho no estado também, né? Não pode fazer aqui nessa escola, a gente vai entrar de férias. Então, uma amiga minha conseguiu a casa da tia dela. Então, assim, foram todo mundo se ajudando, me dando ajuda. A minha amiga também me ajudou na parte jurídica. E acabou que aconteceu. A gente montou, gravou. O Ricardo, né? Que fez a filmagem, fez a edição. E foi, assim, um ato de coragem. Vou te dizer, porque a gente precisa ter coragem, viu? Porque se a gente ficar esperando, como eu te falei, se ficar esperando, a gente vai morrer esperando. Aí eu falei assim, gente, tanto texto que eu tenho para gravar, para colocar, né? Vou tentar. Vamos se jogar. É lógico que agora, com o meu outro texto de cinema, eu quero ter mais verbas, né, para poder fazer uma produção, né, melhor, com né, atores profissionais, e, né, contar, fazer uma seleção bacana. Agora a gente pode fazer, né, uma seleção. Mas, assim, foi um ato, assim, foi um filme que eu fiz para mim, para os meus amigos que trabalham comigo há anos e para minha família, sabe? Foi uma coisa assim, de desabafo. Ai, chega de papel, quero que saia alguma coisa do papel, quero que aconteça alguma coisa, sabe? Qual que é o título desse filme e um pouquinho daí que você pode contar pra gente da história dele? O filme chama Identidade. Ele conta a história de uma professora e uma aluna. A relação das duas, assim... É um curta, né? Não é tão grande assim, é 30 minutos só. E foi um filme que eu escrevi dentro de sala de aula. Porque como eu formei em letras, né? Em língua portuguesa, literatura, eu estava em sala de aula, estava naquele período assim que tipo, acabou as provas, só que os alunos estão indo, mesmo assim, acabou o ano e os alunos estão indo. Aí os alunos estavam
Eles adoram fazer isso. Aí os alunos estavam em sala, e eu lá, sem matéria para dar, já tinha corrigido prova de feito tudo. Aí eu comecei a escrever. Aí tinha uma aluna minha que ficava assim, me olhando. Por que você tá me... Sentou na minha frente, na cadeira, ficou me olhando. Por que você está me olhando? Ah, porque eu gosto de ficar te olhando. Aí me inspirou. Comecei a escrever sobre ela. E ela chamava Kathleen, que é o nome da protagonista, né? A aluna. Aí fala sobre isso. Sobre a relação de uma aluna e professora, que a professora, né, tem uma vida que ela acha que é resolvida e que ela não tem mais o que aprender, não tem mais o que, né? Tá tudo bem, tudo ótimo. E tem uma aluna que está ali para questionar isso, né? Para trazer um problema maior, que eu não vou falar. Aí a professora vai tentar, né? Vai mudar a forma de pensar e tentar modificar essa história aí, ir atrás dessa aluna. É uma história que fala sobre a questão da aceitação da própria cor, né? do próprio físico, né? Que nós brasileiros passamos muito por isso. E essa questão da identidade mesmo, que a gente às vezes se confunde muito, né? Num país tão mesclado, tão cheio, né? de cores diferentes e tipos diferentes, e essa aceitação mesmo da identidade. Muito bacana. Vai estrear. Então eu ia falar isso, aproveita agora. Sei que você vai fazer uma série de lives para falar sobre o filme. Sei que você vai lançar ele na internet agora, acho que é 1º de novembro, não é? Isso, 1º de novembro, às 20 horas, ou 19? Acho que é 20. 20? Acho que é 20. É 19, né? Você sabe mais do que eu. Me ajuda aí, gente. Então, convida as pessoas para assistir o filme, para acompanhar a sua série de lives. 1º de novembro, às 19 horas. Vai ser a estreia no YouTube. Por quê? O nosso filme participou, né, de alguns festivais, participou do Festival Taguatinga de Cinema. Então, eu esperei um pouquinho esses festivais passarem para poder democratizar, né, digamos assim, o filme, liberar. Vamos assistir, todo mundo. Vai para o YouTube, dia 1º de novembro, na minha página do YouTube, Mariana Maier Produções, às 19 horas. E você... escreveram aí, 20 horas. Às 20 horas, desculpa, gente. Cabeça de cansado. Aí... Você vai fazer uma série de lives. Isso. Na semana que vem, a partir de segunda-feira, eu vou começar uma série de lives com os participantes do filme. Vai começar com o Ricardo. Depois, na terça, tem a Poliana Assunção, tem o Emiliano Garcia. Na quarta-feira, tem a Celeste Maier. Na quinta, tem a Fátima. Na sexta, tem a Vanessa Lessa, grandíssima atriz. Vai estar lá falando. Na quinta também vai estar o professor Bruno de Capoeira, que ele fez a participação especial no filme. No domingo vai estar o Francisco e a Gabriele, que também fizeram uma participação no filme. E na segunda, para fechar essa live bacana, vai ter a Bruna, que é a protagonista do filme, que também arrasou na atuação, viu, gente? Não percam. E eu vou estar aí 30 minutos antes e 30 minutos depois para conversar, bater um papo legal, responder perguntas. E é pelo chat, né? Porque o YouTube tem que ser pelo chat, não dá para ser ao vivo. Ótimo. Mas... Então, já coloquem tudo isso nas suas agendas para vocês acompanharem aí essa semana, que vocês vão poder aprofundar no filme da Mariana. Espero que você lá também, viu, Gleison? Com certeza. Só não vou assistir no dia 29, que eu tenho estreia de peça. Mas fora isso, eu vou estar acompanhando todas.
Tá ótimo. Depois vamos marcar uma live sua para você contar a sua história. Ah, pode deixar. Tá bom? Vamos ver, vamos ver. Vamos marcar, sim. Eu gosto mais de ouvir histórias do que de contar a minha. Que nada. Toda história é bem-vinda. Toda história pode virar um livro, um filme, um teatro. Falando em história, assim, eu gostei demais de escutar a sua, assim, de ver como que você é preparada, estudiosa, dedicada, como que você está correndo sempre à frente em busca de concretizar os seus sonhos, os seus objetivos dentro da arte. E aí eu te faço uma pergunta. Mariana Maia, o que é teatro para você? Eu ouvi nas outras lives que eles não gostam dessa pergunta. Não gostam, não gostam, mas eu faço. Porque eu quero exatamente essa resposta que vem toda cheia de complexidades. Olha, teatro, para mim, é difícil. Eu acho assim que todo mundo devia fazer teatro na vida, sabe? Porque o teatro, ele te ajuda em tudo. Se você for médico, for advogado, qualquer profissão que você faça, o teatro ele vai te ajudar no autoconhecimento, a saber lidar com o outro, a respeitar o outro, o espaço do outro, saber trabalhar em grupo, saber falar em público, saber se colocar. O teatro, né, te ajuda a se autoconhecer, a conhecer o outro. Então, assim, eu acho que para qualquer profissional, até educador físico, aí a Rosângela colocou, para você saber lidar com o seu aluno, né? com a pessoa que você está trabalhando, saber respeitá-la, eu acho que isso ajuda em tudo. Então, o teatro, assim, ele é para a vida, sabe? Você aprende a ouvir, aprende a olhar nos olhos, aprende a ser mais sensível, né? Acho que esse mundo está precisando de mais sensibilidade, né? De aprender a ouvir o outro. Então, para mim, o teatro é minha vida. Não sei se eu posso resumir isso. Ele faz parte da minha vida, ele é a minha vida, eu não consigo mais viver sem ele. Eu, assim, posso até parar um pouquinho, mas eu vou buscar fazê-lo de alguma forma. Sugiro que todos façam para a vida também, de alguma forma. E é isso, assim, é espetacular. Assim, é uma arte que ela é uma arte antiga, né, que a gente está perdendo muito, né, com essa tecnologia toda, né, esse mundo assim, muito corrido, mas que a gente tem que fazê-lo resistir, sabe? Fazer essa arte resistir, porque vale a pena. Eu dou aula assim, para o sexto ano do ensino médio, sexto ano fundamental da Escola do Estado, né, de Minas Gerais. Então, esse semestre eu perguntei, falei, quem aqui já foi no teatro? São alunos de 12 anos, mais ou menos. 11, 12 anos. Ninguém levantou a mão. Eles nunca tinham ido ao teatro. Então, assim, eu acho que é uma necessidade que a gente tem de levá-los ao teatro. Não só levar numa praça, né, ou levar o teatro para a escola, mas eles terem essa experiência de ir ao teatro. Então, às vezes, a gente tem, como artista de teatro, ter que se adaptar para a gente fazer a nossa arte perdurar, nossa arte sobreviver, resistir, né? Porque vale a pena. É isso, é uma reconstrução contínua. Mariana Maia, então outra pergunta capciosa. O que você, Mariana Maia, diria para você, Mariana Maia, chegando ali no primeiro dia para fazer o primeiro teste lá do Palácio? Você ali chegando para fazer aquele primeiro diazinho de teste, e que você olharia para você hoje, você voltaria lá atrás e diria para você?
Eu diria... Como pessoa ou como profissional? Aí você escolhe. É você com você. Eu diria assim, tem um mundo espetacular na sua frente, aproveita. Aproveita cada momento, porque tudo passa e o que você vai viver aqui vale a pena. Olha, e o que a gente viveu hoje nessa live, podendo conhecer um pouco da sua vida artística, valeu muito a pena, Mariana. Te agradeço demais por essa oportunidade de conversar com você e conhecer um pouco do seu universo artístico. E eu te agradeço demais e foi linda essa conversa. Espero que a gente possa realizá-la mais outras vezes, em outros momentos, quando você estiver lançando aí novos projetos. Eu sei que vai vir muita coisa boa nessa longa e próspera vida artística. Muito obrigado mesmo. Obrigada a você, obrigada a todos que assistiram aí, minha família que está aí, meus pais, meu marido, meus filhos, meus amigos, meus colegas de trabalho, estão sempre aí me apoiando. Eu espero poder sempre estar trazendo para vocês também esse retorno de a gente fazer mesmo cada vez mais arte, mais luta. Convido você, Gleison, a entrar nessa equipe aí que é corajosa, sabe? Eu sei que você é também, mas de estar fazendo arte mesmo. Muito obrigada a todos e uma boa noite. Isso aí, pessoal. Vocês podem acompanhar não só essa live, mas como todas as outras que tiverem e as que vão ter no nosso canal do YouTube, no Spotify. Os links estão aqui na bio, porque o Teatro do Início ao Auge tem esse objetivo de conversar com artistas e a gente conhecer um pouco da vida deles com o teatro e com a arte. Muito obrigado a todos que nos acompanharam e a vocês que vão assistir agora, depois que a gente já terminou ao vivo. Boa noite, muito obrigado. Valeu, Mariana. Boa noite a todos. Gratidão. Gratidão. Boa noite, gente.